Secretaria de Saúde confirma a primeira morte pelo vírus H1N1 no estado. É um morador de Colatina. Outras 3 mortes estão sendo investigadas. Pai e filho detidos acusados de vender terrenos com procurações falsas. Uma policial civil, que é mulher e mãe dos envolvidos, também é investigada. Chefão do tráfico é detido no bairro da Penha, na capital. Durante a prisão, ele estava com um rádio comunicador. Os membros da gangue articulavam um plano para tentar resgatar o bandido. As imagens da tentativa de sequestro. Os criminosos tentam colocar a microempresária no carro. Ela reage e corre para pedir ajuda. Operação policial termina em troca de tiros em Vila Velha. Os bandidos fugiram e deixaram para trás armas e munição. Uma delas, essa pistola que dispara rajadas de tiros. 2 suspeitos de invadir supermercado são detidos. Um dos bandidos disse que roubou porque não conseguia emprego. Taxistas fazem manifestação contra o aplicativo Uber, que foi liberado na capital. E atenção, super endividados. A Defensoria Pública tem um núcleo que ajuda aqueles que já perderam a capacidade de quitar os débitos. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Confirmada a primeira morte por H1N1 no estado. A vítima é um homem de 36 anos, morador de Colatina. Outros 4 casos suspeitos estão sendo investigados. O de 2 crianças, uma na Serra, outra em Cariacica. Uma técnica de enfermagem do Hospital Infantil de Vitória também está na lista dos casos suspeitos. Ela morreu hoje à tarde. O setor onde a funcionária trabalhava foi isolado. E não para por aí. Um morador de Afonso Cláudio, que fazia uma excursão de compras em São Paulo, pode ser mais uma vítima da supergripe. Vanuel Dordenone, de 48 anos, morreu na madrugada de hoje. Ele era guia de turismo e durante a viagem passou mal. Foi internado com complicações respiratórias na cidade de Bauru, em São Paulo, onde acabou morrendo. Ele se apresentava com um quadro característico de síndrome gripal e ele foi um quadro agudo com dificuldade respiratória e estas são as características, então, de que estamos falando. Com Vanuel viajavam outras 47 pessoas. Elas foram medicadas e orientadas como proceder em casa. As pessoas que estavam com ele receberam um tratamento de quimioprofilaxia, que dura 10 dias, porque elas estavam como que confinadas com ele dentro desse ônibus fechado durante todo o trajeto que saiu de Afonso Cláudio. Imagino que tenha ido parando, pegando pessoas. E aí fez o tratamento para todas as pessoas que estavam no ônibus que viajavam juntos com ele. O corpo do morador de Afonso Cláudio continua no Hospital de São Paulo, onde deve ser periciado. A Secretaria de Saúde não soube informar quando deve ser liberado. Quanto ao caso da funcionária do Infantil de Vitória, pacientes internados no setor onde ela trabalhava não podem receber visitas para evitar a transmissão do vírus. Pai e filho são presos, acusados de dar o golpe da venda de terrenos. Uma policial civil, que é mãe e esposa dos envolvidos, também é investigada por ameaçar os supostos clientes da dupla. A Polícia Civil apresentou Luan Fernando Gilbert, de 20 anos, e Paulo Fernando Gilbert Marques, de 63, como suspeitos de crimes de estelionato. De acordo com as investigações, pai e filho estariam envolvidos na venda de mais de 150 terrenos com procurações falsas, inclusive utilizando a documentação de uma pessoa já morta. Cerca de 13 vítimas foram ouvidas. As investigações foram iniciadas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações após um homem procurar a polícia afirmando ter comprado um lote de Paulo e Luan. O lote foi comprado em 2014. Este homem disse que mesmo depois de pagar pelo terreno, ele não recebeu a escritura. Ainda deixou claro à Polícia Civil que estava recebendo ameaças. Propuseram essas vítimas a troca do veículo por terrenos.
Eles pegavam esses veículos, logo vendiam, davam sumiço nesses carros e após as vítimas descobriram que esses terrenos não pertenciam a eles. Nós descobrimos boletins de ocorrências, vários, que eles estavam agindo num bairro da Serra, expulsando os moradores, colocando abaixo casas e tomando posse desses bens. Inclusive, no cumprimento de mandado de busca, nós localizamos diversos contratinhos de compra e venda justamente desses terrenos. A delegada responsável pelo caso identificou que Paulo possui registro na polícia por crime de estelionato desde 1986. Para ela, a admiração do filho para o pai ultrapassou o convívio familiar e se estendeu aos negócios. Na internet, Luan chegou a citar o pai como mestre e não escondia a vida de luxo da família. Segundo a vítima, o Luan é conhecido nesse bairro como xerifão. Ele se diz amigo do PCC e amigo de policiais. Então, ele meio que levavam capangas, segundo algumas vítimas, podem ser policiais civis e militares que o acompanhavam. E dessa forma eles iam expulsando, até mesmo com o uso de armas. Pai e filho foram presos provisoriamente por estelionato e falsificação de documentos. A delegada ainda investiga a participação de mais uma integrante da família neste caso. Seria uma policial civil, mãe de Luan, que, segundo depoimentos de vítimas, estaria aproveitando o cargo que ocupa para ameaçar clientes do filho. Segundo a vítima, ele foi ameaçado pela mãe do Luan, que seria uma policial civil. Há boletins de ocorrência que narram a mesma situação de possíveis ameaças, interferências. E então, no dia que nós instauramos inquérito, nós encaminhamos toda a documentação para a Corregedoria de Polícia, que vai estar apurando a conduta dela. Apesar das inúmeras denúncias, Paulo e Luan negaram em depoimento o envolvimento com qualquer ato criminoso. Até onde eu sei, tudo que foi feito foi dentro da legalidade, entendeu? Então tem que analisar o contrato do Luan com os compradores, que essa informação eu ainda não tive acesso, mas o que me chegou até então foi que parece que ele vendia os terrenos falsos, e isso na verdade não procede. A Corregedoria já está investigando a policial civil. Pai e filho já foram encaminhados ao presídio. Bandidos acusados de invadir supermercado em Vila Velha são detidos e polícia é recebida a tiros durante uma operação do Grupo de Apoio Operacional. Armas e munições avaliadas em R$30 mil. A apreensão do Grupo de Apoio Operacional do 4º Batalhão foi no Morro Boa Vista. A metralhadora calibre 9mm estava nas mãos de criminosos. Uma pistola calibre 380 também foi apreendida. Mas o que chama a atenção é esta pistola 9mm, com um carregador caracol, com capacidade para 50 munições. Neste vídeo disponível na internet, dá para se ter uma ideia do estrago que uma arma como essa causa com esse carregador. São rajadas de tiros. Além do armamento, a PM apreendeu mais de 300 munições e um colete à prova de balas. Os militares do GAO chegaram até o local depois que várias denúncias anônimas foram feitas dizendo que cerca de 8 homens estariam armados. Quando a polícia chegou na casa, foi recebida a tiros por 4 bandidos. Eles empreenderam fuga por uma parte meio uma ribanceira, né? Ali na queda, eles deixaram para trás algum armamento, munição. Várias cápsulas deflagradas foram encontradas no local. Os criminosos que conseguiram fugir da polícia ainda não foram localizados. Suspeitos de invadir supermercados são detidos. Vitor Alves Vieira, de 18 anos, e mais 2 comparsas invadiram o estabelecimento que fica em Paú, em Vila Velha, e roubaram uma grande quantia em dinheiro dividida em malotes. Só o dinheiro recolhido dos caixas passava de R$3 mil. Vitor assumiu ser o mandante do crime e confessou andar armado com este revólver. Alega que era para se proteger de antigos inimigos. Mas agora usou a arma para cometer um assalto, o primeiro de sua ficha criminal. O rapaz disse que a ação foi fácil, mas não terminou como esperado. Por isso mesmo que eu fui, achando que ia ser dinheiro muito fácil, tô sem emprego e fui. Um dos comparsas, William Pereira Falcão, de 35 anos,
estava com uma pistola de brinquedo quando foi capturado em um bairro próximo ao local do crime. Na delegacia, preferiu o silêncio. Já Vitor foi detido na saída do supermercado. O terceiro bandido conseguiu fugir. Bom, quem tiver informação do suspeito é só ligar 181. A reportagem agora é para os superendividados. Aqueles que já fizeram de tudo para sair do vermelho, se sujeitaram a empréstimos, mas continuam com a corda no pescoço. A Defensoria Pública tem um núcleo que ajuda a renegociar as dívidas de quem já está perdendo a esperança. Dona Maria é aposentada. No ano passado, ela, que nunca teve problemas relacionados a crédito, se viu numa situação nada agradável. Se enrolou com a fatura do cartão de crédito e viu a dívida de R$ 2.800 passar para mais de 15 mil em poucos meses. O problema de saúde e também depois desse problema no nosso país. Os juros ficaram muito altos, as coisas começaram a se enrolar. Eu tinha pago a fatura até o mês 6, fiquei 7, 8, mês 9, recebi uma fatura num valor. No metade do mês, eu recebi a fatura 4 vezes maior. Desesperada, ela procurou a ajuda de vários órgãos para renegociar a dívida, mas não conseguiu resolver o problema. Agora ela aposta todas as fichas em uma nova oportunidade, oferecida pela Defensoria Pública Estadual. Se você se sente presa aquilo, você não tem como. Não tem como você resolver. Fica até emocionada. Fico. Porque eu nunca fiquei inadimplente. O serviço está disponível para aquelas pessoas que se enrolaram mesmo. Quem já comprometeu mais de metade da renda mensal com empréstimos e está com a corda no pescoço. Os chamados superendividados. Em primeiro lugar, é importante que o devedor venha para cá trazendo todos os documentos referentes à dívida, né? Principalmente se tiver o contrato, os boletos bancários, porque nós precisamos dar uma orientação jurídica sobre os juros que estão sendo pagos, se eles estão acima da taxa média de mercado ou se estão dentro da normalidade. E aí nós entramos em contato de forma virtual com as instituições financeiras, preenchemos um cadastro detalhando a vida financeira de cada um e a disponibilidade dele de adequar o seu orçamento à realidade atual para quitar as dívidas. O atendimento feito através do Núcleo de Defesa do Consumidor é uma parceria com a Febraban, Federação Brasileira dos Bancos. Todo o processo, depois que o cidadão procura o núcleo, é realizado virtualmente. Os credores recebem um formulário como este, que explica a situação do consumidor e tem um prazo de 10 dias para oferecer uma proposta de renegociação. A boa notícia é que esse atendimento da Defensoria Pública aos superendividados não tem prazo para acabar. Ou seja, é um atendimento permanente. Você que se enquadra nesse perfil pode procurar o Núcleo de Defesa do Consumidor, que fica aqui na Cidade Alta, no centro de Vitória, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. A gente observou nos últimos mutirões de atendimento que a procura tem sido muito alta. E como no mutirão é realizado por apenas alguns dias, isso gerava muita fila, né? As pessoas iam de madrugada para pegar a senha. Então, justamente para evitar situações como essa, nós fizemos esse atendimento permanente. Nós vamos entrar em contato com as instituições financeiras e no prazo de 10 dias elas nos trazem a proposta, acredito eu, ou com algum desconto da dívida ou com refinanciamento, né, alongando as parcelas. Muito bom, né? Anote aí o endereço da Defensoria Pública, Rua Pedro Palácios, número 60, sala 107. Fica no edifício João 23, na Cidade Alta, em Vitória. O chefe caiu. Foi assim que integrantes de uma quadrilha no bairro da Penha anunciaram a prisão de um dos bandidos mais procurados pela polícia capixaba. Teles Tongo de Almeida, de 25 anos, mais conhecido como Ben 10, foi detido na manhã de hoje durante uma operação da Divisão de Homicídios com apoio da PM no bairro da Penha, em Vitória. Ao perceber o cerco da polícia, o criminoso, que estava armado, tentou fugir. Os policiais avistaram o Teles de posse de uma arma de fogo na mão, com um carregador alongado, um carregador de metralhadora, e ele fez menção em atirar num policial militar. Com isso, ele tentou ainda se evadir do quintal da casa de sua família, que ele estava. E a notícia da prisão de um dos membros da conhecida gangue do Trem-Bala correu rapidamente pelo complexo da Penha. Com ele foi encontrado um radiotransmissor, e nesse radiotransmissor, a todo momento, passavam-se mensagens: vamos resgatar nosso chefe, o chefe caiu. Teles era procurado pela polícia há quase 2 anos. Desde dezembro do ano passado, ele fazia parte do ranking dos 10 criminosos mais procurados do estado. Contra ele, suspeitas de tráfico de drogas e homicídios em Vitória e também no município de Aracruz.
A prisão preventiva de Teles foi decretada ainda em 2014, logo após um atentado a um casal de moradores do Morro Santa Helena, onde o criminoso comandava uma boca de fumo. Leandro Santana foi morto na porta de casa e a esposa dele foi atingida por 4 disparos de arma de fogo. A morte do morador foi decretada no morro depois que ele demonstrou estar insatisfeito com a movimentação do tráfico local na porta de casa.